Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 29 de outubro de 2020. Oro para Deus quebrar as mãos de ministros, escreve Roberto Jefferson antes de ter conta retida. O ex-deputado Roberto Jefferson disparou uma série de ataques contra ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) minutos antes de ter a conta retida por decisão judicial. Nas postagens, o presidente nacional do PTB afirmou que ora para Deus quebrar as mãos de ministros. Oro todos os dias para que Deus quebre as mãos de Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes. Deus me permita assistir sua derrota e execração aos olhos do povo brasileiro, escreveu. De acordo com Jefferson, o ministro Barroso já o fez sofrer. O ministro Barroso, em 2014, quando deixei o regime fechado de prisão e fui trabalhar, dei uma entrevista sobre o Petrolão, Barroso me censurou e determinou meu silêncio, censura, sob pena de eu voltar ao regime fechado. Exorbitou das suas funções. Me fez sofrer, disse Jefferson. Contas retidas no início da tarde da sexta-feira 24, a conta do Twitter de Roberto Jefferson e de outros investigados no inquérito das fake news no STF foram retidas. Até o momento o Twitter tirou do ar as contas dos blogueiros Alan dos Santos, Bernardo Coster e Sara Wimper, dos empresários Luciano Hang, Edgar de Corona e Otávio Facuri. No total, 16 contas foram suspensas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec analisa os 10 mandamentos e a lei do olho por olho instituída por Moisés, que são de todos os tempos e de todos os países. Essa lei tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra, entre os seus mandamentos, este não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo ele esclarece que Jesus veio abrandar a dureza da lei com perdão. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Sobre o perdão esclarece Allan Kardec também no Evangelho segundo o Espiritismo: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas.
O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel, a outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar: uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de outubro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.